interpretar o artigo 18 da Constituição. Tá certo? Essa interpretação vai ser dentro do sistema, não é? Do método. Então nós estudamos os métodos de interpretação de von Savigny. Então será método literal, o método doutrinário e o método sistemático. Tá certo? Então, como será essa interpretação? Essa interpretação será a partir do método sistemático, do método doutrinário e do método literal. O artigo 18 da Constituição diz: ele trata da organização do Estado brasileiro, da organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Então, vamos entender isso bem direitinho. O primeiro princípio aqui é o princípio republicano. Tá certo? Então, república. Estamos tratando aqui do princípio, né? Princípio republicano, federativa. Então vamos para o princípio federativo. Tá certo? Então, isso aqui está dizendo que na organização político-administrativa do Estado brasileiro, esse Estado, ele é o Estado federal. Portanto, o nascimento do Estado federal foi a partir da primeira Constituição. A Constituição de 1891 deixou claro que nós somos uma federação. Nós somos a federação. Tá certo? Então, se nós somos uma federação de estados, essa federação aqui, ela tem o quê? Ela tem características. Essas características, elas são resolvidas na interpretação doutrinária. Tá certo? Então, quais são as características da federação? Nós podemos pensar daqui de dentro, né? Vamos extrair do texto literal as características da federação. Vejam bem, mas a Constituição está dizendo que os entes são a União. A União é um ente federativo que compõe a República Federativa do Brasil. O segundo ente é formado pelos estados. Nós podemos chamar de estados membros. E o Distrito Federal. E o terceiro ente, formado pelos municípios. Então, na estrutura do Estado brasileiro, nessa organização política, eu vou ter o ente federativo União, o ente federativo, que são os estados da federação, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios. Quem é que possui soberania? Quem possui a soberania é o Estado Federal. Tá certo? Então, o artigo 18 está dizendo
que União, Estado, Distrito Federal e município possui o quê? Possui algo em comum, que é a sua autonomia. Tá certo? Duas coisas a gente já vai diferenciando, não é? A soberania do Estado Federal. O Estado Federal é soberano. E a autonomia dos municípios, da União dos Estados-membros e do Distrito Federal. Só que como eu estou diante da federação, eu agora vou pensar na interpretação doutrinária quais são as características da Federação Brasileira. E a primeira característica é o pacto entre unidades autônomas. Então eu vou para cá, ó. Primeiro, pacto entre as unidades autônomas. Eu estou diante de quê? Eu estou diante exatamente, né, de uma aliança. O que é a federação? A federação é uma aliança. Essa aliança, ela vai ser eterna, tá certo? Não há nenhuma possibilidade, tá certo, dessa aliança ser, não é, de ser contaminada. Então eu estou diante da palavrinha, o pacto federativo. As unidades autônomas são quem? Todos os estados da federação, que lá na Constituição de 1891 vinha dizendo assim, ó: os estados possuem autonomia, tá certo? Então o pacto federativo é a liga para formar o Estado Federal, tá certo? Então, integra o Estado Federal soberano, esse pacto, essa liga para formar esse Estado Federal, ok? Pessoal, tá claro esse detalhezinho? Tá certo? 2. A outra característica é a impossibilidade de secessão. Então, impossibilidade de secessão é porque é impossível que um ente venha a ficar independente. Tá certo? Então, o segundo elemento importante é a impossibilidade da secessão. Essas andorinhas, não é? Se eu metaforicamente disser que cada estado é uma andorinha não vai voar, tá certo? Desse ninho, porque o ninho está feito pelo pacto federativo. Se por um acaso eu tiver algum problema aqui, que um desses entes federativos venha a querer separar, então a União entrará com uma medida, que é a medida interventiva, tá certo? Então, uma vez consolidado o pacto federativo, não existe de modo nenhum a possibilidade objetiva da separação, tá certo? É eterno isso aí. É como se eu dissesse assim, não é? A soberania é eterna. A soberania
é para sempre. Vamos para a terceira característica. O comentador diz que a terceira característica é que extrai sua força da Constituição. Então, de onde vem a força da federação? Ela extrai sua força da Constituição, não é? A pergunta é: o Estado Federal ou a Federação Brasileira extrai a sua força da Constituição? Por que da Constituição? Aí eu vou pedir emprestado a Kelsen, não é? Na teoria do Kelsen, porque a Constituição é a norma que funda esse Estado Federal. Não há outra, é ela. Aqui é força, vem a ficar independente. É para dizer a você que não existe a possibilidade objetiva de secessão. Ou melhor, veja bem, se um dia o Rio Grande do Sul tiver forças internas que queiram vir separar da federação, não vai ser possível. Não é possível que nenhum ente venha a se separar dessa federação, não é? Alguém uma vez disse assim: o Nordeste ficar independente é possível? Não. Por que não é possível? Porque uma vez que houve o pacto federativo, não há nenhuma possibilidade constitucional de haver a secessão. Antes a União entraria com uma intervenção. Já teve uma guerra, né? Farrapos já teve separado. Lembrem, não é, que o Rio Grande do Norte produziu alguns heróis. Na certa vez, o Nordeste quis se separar do Estado unitário brasileiro. E isso levou ao quê? A uma intervenção muito forte por parte da coroa, aonde houve, não é, Frei Joaquim do Amor Divino, Frei Canecas, foi fuzilado, exatamente porque ele queria também essa separação. A gente tem outro herói aqui enterrado na Catedral Metropolitana, tá certo? Que é da família Albuquerque Maranhão, que foi um dos líderes do movimento da separação, não é? Todo Albuquerque Maranhão é descendente de um Albuquerque, que é o Adão pernambucano, não é? Que quando chegou no Brasil casou com a Índia e o Papa considerou o casamento. Por isso que você vai ter Albuquerque normal, Albuquerque Maranhão, Albuquerque Arco Verde, Albuquerque, aí vai começando a juntar, né? Portanto, ele também é parente do Albuquerque, não é? Arco Verde, lá do início, né? Porque todos saíram do Adão pernambucano, né? Do primeiro que chegou com a comitiva para Pernambuco. Oi. Outra Assembleia Nacional Constituinte. Aí seria através da Assembleia Nacional Constituinte. Mas eu quero aqui tocar novamente no ponto de que o Estado Federal retira sua força da Constituição, porque a Constituição, ela é a norma que funda, ela é a norma, não é? Cujo objetivo é dar o retrato do Estado. E esse retrato do Estado, ele está no artigo 1º e no artigo 18, não é? No artigo 1º, que mostra exatamente os fundamentos da República Federativa do
Brasil e do Estado Democrático de Direito, e no artigo 18, da organização política e administrativa do Estado brasileiro. Vamos para o próximo. A descentralização política e administrativa. Então nós temos a descentralização política e administrativa. Uma das características do Estado Federal é descentralização política e administrativa. Todos os estados vão participar dessa grande organização da razão através de uma grande Constituição que operacionaliza tudo isso, tá certo? Outra característica importante é um órgão representativo dos estados membros. Uma característica do Estado Federal é que nós temos um órgão que representa os estados membros. Esse órgão é o Senado da República, não é? Quando alguém perguntar a vocês por que existe no Estado brasileiro o Senado Federal, é porque o Senado Federal representa, do ponto de vista legal, racional, burocrático, dentro do direito positivo, ele é, tá certo? Ele representa todos os estados. Os nossos senadores estão lá para representar os estados. O Senado é uma das casas do parlamento, porque o nosso parlamento, ele é um parlamento bicameral, né? Por que um parlamento bicameral? Porque o parlamento brasileiro, que leva o nome de Congresso Nacional, tem a Câmara Alta. A Câmara Alta é o Senado, e a Câmara Baixa é onde eu encontro os representantes do povo, os deputados federais, que é outra característica, é a participação dos estados no poder legislativo federal. Então, essa participação no legislativo, através dos deputados, significa que o povo dos estados elege os seus representantes para a Câmara Baixa, para a Câmara dos Deputados, né? O outro elemento importantíssimo que a teoria trouxe é repartição de competência entre os entes federativos. Então nós temos a repartição de competências entre os entes federativos, tá certo? A característica da repartição da competência entre os entes federativos significa que as competências foram distribuídas entre União, os estados membros e Distrito Federal, e entre os municípios, através de um princípio:
Zé Afonso da Silva chama de princípio da predominância do interesse. Se o interesse é geral, tá certo? Então, essas competências foram para as mãos da União. Se o interesse é regional, na repartição de competências, essas competências foram para os estados membros e o Distrito Federal. E se o interesse é um interesse local, então foi para os municípios. É interessante a teoria de José Afonso da Silva sobre a distribuição dessas competências, a partir do princípio da predominância do interesse. Aonde na Constituição eu vou encontrar essa repartição de competências? Eu vou encontrar no artigo 21, no artigo 22, no artigo 23, no artigo 24, também no artigo 30. Tá certo? Se alguém perguntar a vocês se a característica da República Federativa do Brasil na organização política e administrativa, uma delas é a repartição das competências entre os entes, então aonde na Constituição essa competência vai aparecer, essa repartição de competência? Aí vocês vão lembrar, tá certo? Luiz, lá no artigo 21, competência da União, tá certo? No artigo 21 da Constituição, eu tenho as competências da União, e essas competências são de cunho administrativo. A gente não pode esquecer esse pequeno detalhe. As competências que estão elencadas no artigo 21 são competências de cunho administrativo, tá certo? As competências do artigo 22 são competências legislativas da União, não é? As competências do artigo 22 são competências legislativas do ente federativo União. As competências do artigo 23, não é? Todas as competências do artigo 23, elas são chamadas de comum, não é? É competência comum. Então, se a competência do artigo 23 é comum, é porque a competência é comum à União, é comum aos estados, é comum ao Distrito Federal e é comum aos municípios. Exemplo, a educação, não é? A educação é uma competência comum. A saúde também é uma competência comum de todos os entes, não é? No artigo 24, eu vou ter as competências divididas entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal. Quem ficou fora nesse bloco de competência foram os municípios, tá certo? Então, lá no artigo 23, eu tenho competência comum, e no artigo 24 está ficando fora exatamente os municípios. Então, eu vou dizer que a competência é legislativa, tá certo? Então, aqui no 24, a competência é legislativa. Quais são os entes? A União, o Distrito Federal e os estados.
Quem eu tenho fora da competência? Municípios. Tá certo? No artigo 23, a competência é comum. Por quê? Porque eu tenho competência comum dos estados, Distrito Federal, dos municípios e da União. Competência do artigo 22, União, é competência de cunho legislativo e ela é delegável, tá certo? As competências do artigo 22 do ente federativo União é uma competência, são competências delegáveis aos estados. Isso está escrito no parágrafo do artigo. Quando eu termino de ler o artigo todinho, aí tem um parágrafozinho dizendo que a competência é delegável. As competências do artigo 21 pertencem à União, são indelegáveis, não é? Somente a União tem competência para decretar estado de sítio, é uma competência do artigo 21. Decretar intervenção nos estados, é uma competência do artigo 21. Decretar estado de sítio, decretar intervenção nos estados, tá certo? São competências da União e elas são indelegáveis. Moeda, quem é que tem competência? Somente a União. Portanto, artigo 21 é uma competência indelegável, tá certo? E o artigo 30? O artigo 30 vai tratar da competência dos municípios, tá certo? Então, lá no artigo 30, eu vou encontrar o rol de competência do ente federativo chamado de municípios. Então, todo esse pacotezinho aqui é o quê? É uma característica do Estado Federal brasileiro, tá certo? A outra característica é a previsão de um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então vamos ver onde é que cabe isso. Previsão de um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Não é? A previsão de um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Esse órgão de cúpula que está previsto como característica da federação é a Colenda Corte. O que é a Colenda Corte? É o Supremo Tribunal Federal, que é o oráculo da Constituição. Então, como característica do Estado Federal, nós temos a Colenda Corte, que é o oráculo da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Ainda falta uma característica, que é a possibilidade de intervenção federal. Então, a possibilidade de uma intervenção federal. Para quê? Por conta da preservação do equilíbrio federativo. O objeto aqui é preservar o equilíbrio federativo.
E por último, uma outra característica muito importante, que é a formação de Estados membros. Então é a formação de Estados membros. No artigo 18 da Constituição, o artigo diz que é possível criar novos estados. Essa possibilidade está escrita na lei, tá certo? Vamos só repetir aqui, ó. Artigo 18. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional através de lei complementar. Então, na criação dos novos estados, a Constituição Federal está pedindo uma consulta às populações interessadas. Essa consulta é consubstanciada através do plebiscito. E qual é a lei que cria o novo estado? É uma lei complementar federal, tá certo? Aí eu aproveito para lembrar, se fosse a criação de um novo município, eu voltaria ao artigo 18, no parágrafo 4, né? Para que seja criado um novo município, eu tenho que obedecer o conjunto de regras que está postulado no parágrafo 4. Para criar um município, eu tenho que ter um estudo da viabilidade do município, tá certo? Eu não posso esquecer esse pequeno detalhe: estudo da viabilidade do município, tá certo? A segunda coisa muito importante é que eu tenho a necessidade temos a necessidade de obedecer o que a Constituição está pedindo, um plebiscito. O plebiscito é feito entre a população interessada daquela região aonde vai ser criado o município, através de quê? Do paradigma de uma lei federal, tá certo? Essa lei federal ainda não foi criada até os dias de hoje. E por último será o quê? A votação na Assembleia Legislativa dos estados, do estado aonde o município deverá ser criado, de uma lei estadual, tá certo? Então eu tenho que cumprir o paradigma do artigo 18, parágrafo 4º, tá certo? Lei complementar federal, consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, divulgação do estudo da viabilidade municipal e também, né, no final eu vou ter a aprovação da lei estadual, criando o município. Aqui no parágrafo 4º do artigo 18, vocês vão poder ver que essa lei complementar federal não foi criada ainda. E isso já trouxe alguns problemas na criação de alguns municípios, não é? O maior exemplo foi um caso que houve na
Bahia, na criação do município de Antônio Carlos Magalhães, que posteriormente houve uma ação de inconstitucionalidade, porque não tinha sido seguido as regras do texto constitucional, tanto com relação, não é, à lei estadual, à lei federal, que não tinha sido feita pelo Congresso Nacional, e também com a consulta plebiscitária. E o Supremo Tribunal Federal, né, objetivou que existia inconstitucionalidade. E o Congresso resolveu o problema através da criação de uma ADCT para resolver a questão, pois já havia mais de 7 anos da criação do município. Tá certo? Pessoal, tá bem